Eita! Ei, Rodrigo! Seja muito bem-vindo. Estava Tudo aqui só no aguardo. então tá bom. Olha só, vou apresentar você para o pessoal. Em primeiro lugar, muito obrigada, né, por ter aceitado o convite. Disponha, Meire. Um prazer é todo meu, viu? Rodrigo Félix é musicoterapeuta, educador musical e desenvolvedor dos recursos cérebro musical. Realiza atendimentos como musicoterapeuta clínico para pessoas de todas as idades que necessitem de estimulação por meio da música com foco em autismo. Ministra cursos, mentorias, oficinas e é cofundador do projeto Aprendemos, que o Bruno acabou de falar. É graduado em música pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em musicoterapia através da Faculdade Padre Dourado Graduale, FACPED. Tem formação na abordagem plurimedal de musicoterapia com Diego Scarpira, da Argentina, certificado internacionalmente na escala de avaliação individual centrada na música para os desordens do neurodesenvolvimento em CAP, do John Carpenter, dos Estados Unidos. É pós-graduando em desenvolvimento infantil pelo CBI of Miami, tem aperfeiçoamento em musicoterapia neurológica com a Camila Pfeiffer, não sei se fala assim, da Argentina, educação musical ativa, abordagem off school, como se fala isso daqui? Shurk. Nossa Senhora. Música e movimento com Ira Kaufman, o Irá é ótimo, Brasil. Realiza formações em cursos, oficinas e pós-graduações na área de musicoterapia e musicalização. Atende como musicoterapeuta clínico no Centro Inclusivo para Atendimentos e Desenvolvimento Infantil, CIAD, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Foi professor de pós-graduação do Instituto Graduale e atualmente é consultor educacional do curso de musicoterapia do Polo Fortaleza e Juazeiro do Norte por meio da Faculdade Sensupeg. Eu vou colocar aqui, Rodrigo, o seu Instagram para todo mundo Perfeito. Entrar em contato com você. Eu já coloquei o do Bruno também. Coloquei agora. E você mandou uma apresentação, né? Então eu vou pegar aqui, né, a sua apresentação para a gente compartilhar na tela. Perfeito, então. Aí, Bruno, Rodrigo. Somos parceiros. Aí, Rodrigo, você fica à vontade, eu vou ficar aqui, você vai falando, pode passar, tá bom? Aí eu vou passando a apresentação para você. Perfeito. Então, e quando for o vídeo, você avisa também. Beleza, então. Então, vamos nós. Acho que boa noite já para todos, né, que estão nos aqui acompanhando. Eu consegui acompanhar algumas palestras desde a manhã, né, maravilhoso. Consegui assistir da Marli, do André, da Simone, do Gustavo Gatino com Salomé, acompanhei agora do Bruno, e todas as palestras maravilhosas, né? E, assim, eu fico muito feliz pelo convite, realmente um momento muito importante, né, de conhecimento, de difusão de conhecimento, em especial, né, dessas duas áreas, da musicoterapia e do autismo. Então, Meire, muito obrigado, tá, pelo espaço, e espero aqui fazer um pouco, dar um pouco de contribuição, né, já que o tema é esse, o cérebro musical, né, contribuições da musicoterapia para a musicalidade e a cognição de pessoas autistas. Estímulo da musicalidade e da cognição de pessoas autistas. Então é isso, podemos seguir. Pronto, aí você já falou um pouquinho, né, sobre um pouco da minha trajetória, né? Sou graduado em música pela Universidade Estadual do Ceará, UES, e tenho a pós-graduação em musicoterapia, também a plurimodal com Diego Shapira, enfim, e outras aí, eu acho que a gente pode prosseguir também. Pronto. Então, vou falar sobre esses dois temas, né, sobre musicalidade e cognição, mas iniciar falando aí sobre musicalidade, né? Tem essa frase do Gino Steffani que fala que vivemos submersos em um oceano de sons, vivemos imersos em sons e na música. Em todos os lugares, a qualquer hora, nós respiramos sem nem perceber. Eu, particularmente, assim, eu gosto muito de frases, de citações filosóficas, assim como essa, que me faz compreender
o quão a música ela é importante para nós, né, pessoas, para nós homens, seres humanos. E é fato, né? A música ela está ao redor, ela faz parte do nosso dia a dia. Realmente nós estamos aí submersos nesse oceano de sons. Para onde nós vamos, nós estamos sendo banhados, né, por grandes massas sonoras, por frequências, com sons de todos os tipos. Se a gente vai para um parque, né, nós vamos ouvir som de folhas, vamos ouvir som de pássaros, de alguns bichos. Se a gente vai para a praia, a gente vai ouvir ali o som do mar, a gente vai ouvir o sopro do vento nas dunas, a gente vai ouvir, de repente, pessoas jogando bola. Se a gente está em um teatro, nós vamos ouvir ali pessoas cantando, as orquestras tocando. Se a gente está na rua, vamos ouvir buzinas de carro, vamos ouvir sons de moto, enfim, né? Nós estamos inseridos aí realmente dentro desse oceano de sons, né? E isso acontece também lá no período intrauterino, né? A partir do 4º mês de gestação, o aparelho auditivo já está formado, então nós passamos a receber esses estímulos sonoros, né? E eu lembro da apresentação da Vivi, que ela falou sobre a identidade sonora, né? E a gente entende dentro da musicoterapia que a identidade sonora, né, o ISO, ele começa a ser constituído, começa a ser formado a partir aí desses momentos, né, do intrauterino mesmo. E que os primeiros registros sonoros eles vão sendo arquivados na nossa memória, né? Aí os batidos do coração, o som da fala da mãe, do pai, dos mais próximos, né? Sons peristálticos, enfim. Então, tudo isso, né? Todo esse boom de informação sonora, ele vai sendo arquivado, né? Então, aí a nossa identidade sonora, o nosso arquivo sonoro, ele vai ser transformado a partir dessas vivências, né? Então, a gente pode prosseguir, por gentileza? E aí a gente chega no transtorno do espectro do autismo, né? Muitos colegas já falaram, né, sobre essa questão, né, do autismo. Afinal, a palestra, né, esse evento, né, vai falar sobre isso, musicoterapia, autismo, psicologia. E aí, transtorno do espectro do autismo, né? Aí, quando a gente pensa numa pessoa autista, né, numa criança autista, a gente vai falar, né? É uma criança isolada, né? É uma criança superdotada, é uma criança que não aponta, uma criança que não faz contato visual, é uma criança que gosta de música, né? E aí a gente vai entender, né, todos os aspectos, porque quando a gente fala em transtorno do espectro, né, do autismo, a gente vai entender que são especificidades, né, características muito diferentes um do outro. Para a gente que está na clínica, que atende pacientes, né, autistas, a gente vai ver isso na prática, que realmente é uma criança, uma pessoa diferente da outra, totalmente diferente da outra, né? Então, a gente vai se deparar com criança que tem essa introspecção, que tem essa dificuldade na interação social. A gente vai encontrar crianças que já conseguem socializar, né? A gente vai encontrar crianças que não apontam, a gente já pode encontrar crianças que conseguem apontar. A gente vai encontrar crianças que são verbais e outras não verbais. Enfim, a gente vai encontrar, né, diferentes, né, características de pessoas dentro do espectro. Mas aí o DSM-5, ele traz, né, aí o que caracteriza, né, caracteriza a pessoa autista. A criança que tem comunicação, que tem dificuldade na comunicação social, que o Bruno já trouxe essa fala né, bem legal, que tem essa dificuldade na comunicação de uma forma geral, porque quando a gente pensa em comunicação, a comunicação ela não se restringe, não se limita somente ao verbal, né, mas o apontar, o contato visual, o gesto, isso são formas de se comunicar, né? E social porque é com o outro. E aí as crianças podem ter prejuízos nessa parte.
interesses restritos e padrões repetitivos, interesses restritos porque, de repente, pela questão do hiperfoco, né? Eu achei maravilhosa essa atividade aí da Globo e da Band. Então, a gente, né, pode trabalhar essas questões dentro dos interesses das crianças, né, do hiperfoco. E os padrões repetitivos, que a gente vai entender como são as ecolalias, né, que tem as ecolalias como flap, e também tem a ecolalia vocal, enfim. E aí eu coloquei de destaque esse gosta de música, né? Gosta de música. Eu tenho a felicidade de participar de uma equipe interdisciplinar, né? E aí nós fazemos parte da equipe de triagem. Quando chega uma criança, né, para poder fazer uma avaliação, antes de ela ir para os médicos, ela passa pela equipe de triagem, que geralmente é composta por um psicólogo, é composta por um fonoaudiólogo, um TO, aí musicoterapeuta também entra, né? E aí, geralmente, dentro lá da triagem, a gente faz algumas certificações, avaliações, cada um dentro do seu, né, da sua área, né? E aí a gente sempre traz essa. Rodrigo, essa criança gosta de música, né? Rodrigo, essa criança já não gosta de música, ela coloca as mãos no ouvido. Então, acho que musicoterapia não vai ser para ela, vai ser legal para ela. E aí, por isso que a importância do musicoterapeuta, né, dentro das instituições, eu lembro da fala da Marli, né? Colocando aí essa questão da importância, né, de nós musicoterapeutas estarmos ocupando esses espaços, né, e a gente trazendo as nossas contribuições. E aí, quando a gente se depara com essas, né, crianças que têm hiperreatividade ou hiperacusia, né, que tem essa reação a sons, a gente entende que esse comportamento, né, dela que é uma defesa, né, pela questão de como é que está sendo esse processamento, né, do som, se está chegando muito forte, incomoda, e a gente pode ver isso como uma oportunidade da musicoterapia de sensibilizar, né? Então, essa criança, de repente, ela pode sim gostar de música, ela pode sim ter ela pode sim ter aí um contato na casa dela, ou em outro ambiente com música, mas de repente, naquele ambiente da certificação, da triagem, né, possa ter incomodado, algum tipo de ruído específico, algum tipo de som específico possa ter incomodado. E aí é uma oportunidade que temos, nós musicoterapeutas, de colocar a musicoterapia como algo importante, né, para um trabalho como esse, e de fazer as nossas avaliações específicas, né, se realmente a criança ela tem perfil para musicoterapia ou não, porque o fato dela colocar as mãos no ouvido não quer dizer que ela não gosta de música, né? E aí que eu entro na questão da musicalidade, Meire, que você pode passar um pouquinho aí para mim o slide. Exatamente, musicalidade. Pronto. Olha só o que fala Zucker Kendall. A musicalidade não é propriedade de indivíduos, mas atributo essencial da espécie humana. A aplicação é que não há implicação, desculpa, é que não alguns homens são musicais enquanto outros não são, mas que o homem é um animal musical, isto é, um ser predisposto à música e com necessidades de música, um ser que para sua plena realização, precisa expressar-se em notas musicais e deve produzir música para si e para o mundo. Nesse sentido, a musicalidade não é algo que alguém pode ou não pode ter, mas algo que, junto com outros fatores, é constitutivo do homem. Lindo isso, né? Então, eu entendo a musicalidade, né, como essa necessidade humana que nós temos de nos conectar com a música, porque a música ela faz parte, né, do nosso arquétipo, a música faz parte das nossas experiências, né? E todos nós somos esse homo músicos, né, que Zucker Kendall vai trazer. E eu amo esse livro aqui do Gregório. Deixa eu ver aqui, pronto, legal. Para quem não tem, quem não conhece, é uma excelente leitura,
tá bom? Brandalize também fala muito sobre essa questão da musicalidade, porque Northrop Robbins, né, trabalha dentro dessa perspectiva da musicalidade humana. E a gente se depara muito com essa questão da musicalidade, né? Porque, afinal, o que é musicalidade? Né? E aí, Meire, você pode passar o próximo slide, tá certo? Meire, seguinte, vai me controlando no horário, tá certo? Porque às vezes eu estico na fala aqui. Tá certo? Então aí, pessoal, musicalidade não é um dom musical, né? A gente tem isso dentro da nossa cultura. Aquela pessoa tem uma musicalidade como se estivesse referindo a um dom, um talento musical, mas na realidade não é. Essa musicalidade, ela é nata de todo ser humano, de toda pessoa. Essa facilidade, né? Essa necessidade de nos conectarmos musicalmente, de fazermos música, né? De forma natural, de forma espontânea. A musicalidade é quando o bebê nasce, antes de falar, ele começa a cantar, né? A musicalidade é quando você está aqui conversando com a pessoa e você começa a ouvir uma música e, de repente, do nada, você começa a bater o pé no ritmo da música que você está ouvindo, né? Então, isso é musicalidade. Essa facilidade que nós temos de nos conectar com a música. E essa conexão que nós temos, essa facilidade de nos conectar com a música, ela é, né, um veículo de nos conectarmos também musicalmente com o outro, né? E aí, Meire, você pode passar, por favor, o slide. De nos conectarmos com o outro. Então, entendo a musicalidade, né, como essa necessidade. E a gente se depara muito com isso dentro da nossa clínica, dos nossos pacientes. Essas crianças que de repente colocavam a mão no ouvido e de repente ela passa a se conectar musicalmente, ela passa a fazer música de uma forma muito natural. E aí ela começa a se comunicar, manter essa comunicação não verbal, e a partir dessa comunicação, você como musicoterapeuta, aí entra sobre a questão das avaliações, da importância de conhecermos instrumentos avaliativos, né, para a gente saber ali os potenciais e também saber as dificuldades dessas crianças, desses pacientes, traçar um bom e belo plano terapêutico e fazer as intervenções para que a gente possa alcançar objetivos também não musicais, né? E aí desenvolver comunicação, desenvolver questões sensoriais, desenvolver questões motoras e questões emocionais, né? A INTEP, ela é muito completa, porque a INTEP, ela vai falar sobre todos esses campos, né? Todos esses domínios aí do desenvolvimento, importante para o desenvolvimento. E aí a gente chega na cognição, nas funções cognitivas, né? O que é cognição? Daí, quando assim, eu penso em cognição, eu penso logo em aprendizado, né? Assim, a capacidade de aprender, né? Cognição, a QI, né? Inteligência, o que me traz, o que me remete é essa questão do aprendizado, essa capacidade, né, do aprender, de adquirir conhecimento. E a gente se depara, né, dentro da clínica, que algumas crianças, eu falo muito criança, pessoal, porque eu atendo mais crianças, né, mas pessoa autista, né? Pessoa autista com essa dificuldade de aprendizado, né? Aí vem o ABA, né? Que assim desenvolve um trabalho muito importante sobre essa questão de estruturação de ensino, né? E aprendizado, porque o ABA é uma ciência, né? Não é técnica. E ABA também a gente sabe que não é somente para autista. A ABA é uma ciência, né? Que pode servir para diversos setores, diversas áreas, né? Porque ela trabalha com ensino, né? Habilidades e estruturadas. E aí, quando a gente vem para funções cognitivas, eu gosto de utilizar aí essa citação, né, da Pfeiffer e Zamani, e aí eu aproveito também, pessoal, para quem não conhece, Explorando o Cérebro Musical, da Camila Pfeiffer e a Cristina Zamani,
duas argentinas maravilhosas. Esse livro é muito bom, de 2017, então está muito atualizado, tá? Então, para quem gosta de entender um pouquinho aí sobre música e cérebro, tá? Eu super recomendo esse material. Então, o que ela fala? Ó, as funções cognitivas são compostas por capacidades e processos relacionados ao intelecto, né? Que funcionam de forma hierárquica, ou seja, né, tem escadas aí nesse processo, coordenada e articulada, sendo os fundamentais, ó, a atenção, memória e funcionamento executivo. Né? Então, aí, as funções cognitivas, ela está ligada a essa questão aí, ó, do aprendizado, né? Intelecto hierárquico, coordenado, articulado, isso tudo é muito importante para o aprendizado, para o processo de aprendizado, né? Quando eu falo processo de aprendizado, não se restringe somente a questões acadêmicas da escola, mas o aprendizado de uma forma geral, por exemplo, de habilidades sociais, né? De aprender, por exemplo, a se vestir, a aprender, por exemplo, a se alimentar, aprender, por exemplo, a colocar um determinado objeto em determinado lugar. Isso tudo são aprendizados, né? E aí é preciso o quê? Atenção, memória e o funcionamento executivo. Né? E a gente vai perceber dentro da prática clínica que muitas crianças dentro do espectro, muitas pessoas com dentro do espectro, principalmente crianças, né? Principalmente as recém-diagnosticadas, aliás, pequenininha de 3 anos, 4 anos, alguns têm essa dificuldade na atenção, né? E aí, por isso se dá em relação à questão do uso de medicamentos, risperidona, porque o risperidona é um medicamento que ajuda nesse processo de concentração, porque trabalha, né, no córtex pré-frontal, e aí diminui esse alerta para que a criança possa ter uma melhor diminuição na agitação, e que essa criança possa, né, baixar o alerta, né, e isso possa contribuir dentro do processo de aprendizado, porque ela vai ter mais foco, mais atenção. Né? Meire, por gentileza, pode passar? Pronto, aí a gente tem alguns tipos de atenção, né? Por exemplo, a atenção seletiva, né? Que é a capacidade de se concentrar em um estímulo e ignorar o outro simultaneamente. Dentro da música, a gente encontra a possibilidade de fazer esse trabalho, por exemplo, quando você está ouvindo uma gama de som, né? Por exemplo, tem bateria, tem teclado, tem flauta, e aí você solicita, né? Diga para mim os instrumentos musicais que estão sendo tocados. E daí a pessoa vai ter que ter essa capacidade, ter essa atenção seletiva, de poder isolar, né, alguns sons para se concentrar no outro, e aí você fazendo essa descrição, que isso pode ser uma atividade também, né? E aí você tira os distratores, os que podem dificultar nesse processo de atenção, e é que ela possa focar nos instrumentos que você solicitou. Aí tem a atenção sustentada, que é essa atenção importante para que você possa manter o maior tempo possível, né, de atenção naquela atividade e com qualidade também. A gente encontra dificuldades, pessoas com crianças com dificuldade nessa área. A atenção alternada, a capacidade de intercalar um ou conjunto de estímulo para o outro de maneira sucessiva. E aí eu chego nesses vermelhinhos agora. Por que está vermelho, pessoal? Porque são dois tipos de atenção, né, que realmente a gente encontra isso de uma forma muito, muito presente, sabe? Na parte clínica, que é a atenção dividida, que é a capacidade de focar simultaneamente em 2 ou mais contextos. Por exemplo, você fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, vamos trazer isso para a música. Tocar um instrumento e cantar. São 2 habilidades, né? 2 atividades diferentes, por mais que esteja dentro do mesmo contexto, mas são 2 atividades diferentes, de você tocar um instrumento e cantar, né? Isso é uma atenção dividida. E atenção compartilhada, né? Que é a capacidade de dividir o mesmo objeto ou tarefa com outras pessoas. E essa atenção compartilhada, ela está muito dentro da habilidade da interação, né? Da socialização, porque ela vai compartilhar algo com o outro. Então, por exemplo,
você tocar um tambor junto com outra criança e ela prestar atenção no que você está fazendo e você prestar atenção no que ela está fazendo, ela ter a noção, né, de que você está ali, né, que ela possa ter essa noção de que você está ali com ela, fazendo aquela ação, tocando o teclado junto. Isso tudo são contribuições, são atividades, são que a musicoterapia, ela contribui, ela proporciona, né, esses estímulos, tá bom? Mary, pode subir, por gentileza? Aí eu chego nos tipos de memória, né? Que aí eu tenho uma memória musical, que é a capacidade de lembrar informações relacionadas com a música. Então, tudo o que a gente lembra que está relacionado à música, por exemplo, letras, melodias, harmonias, né? Determinadas canções, aí, isso está tudo ligado à memória musical, né? E a gente percebe isso na criança autista, na pessoa autista, né? Que ela traz essa questão da memória musical muito forte, por quê? Que aí tem a questão do processamento auditivo, né? A gente sabe, hoje, por meio de estudos, que o córtex auditivo primário da criança é preservado, que está ligado às frequências, enquanto o segundo está prejudicado, que é a compreensão. Mas aí a música, ela é um fator de contribuição para esse processo de aprendizado por meio da música, porque utiliza o recurso musical dentro dessas informações semânticas, dessas informações não musicais. Por isso que a música, né, para quem é que não é musicoterapeuta, é de outra área e não tem essa informação, por isso que um dos motivos da música, da musicoterapia, a música, né? A musicoterapia, porque somos nós profissionais que utilizamos isso de uma forma consciente, profissional, né? Essas crianças têm essa facilidade, né? De se engajar com música, né? Dessas crianças serem engajada musicalmente, tá bom? E aí tem a memória a curto prazo, que é a memória, as memórias mais curtinhas, né, ecoica e de trabalho, tá? A memória ecoica, aquela de 5 segundos, aquela memória que você, tipo, aprendeu, você ouviu o nome de um determinado objeto e depois, com 5 segundos, você já esqueceu. A de trabalho, você já consegue sustentar um pouquinho, com um tempo um pouquinho maior, e aí vem as memórias de longo prazo, né, que é implícita, que é aquela memória tipo de quando você aprende a andar de bicicleta, aprende a tocar um instrumento musical, você sabe as posições, isso tudo, né? Isso está ligado à memória implícita, né? E a explícita são outros tipos de memória, que memórias semântica, memória autobiográfica, isso tudo está dentro da memória explícita. Mary, por favor, pode passar. E aí a gente chega nas funções executivas, né, que é o controle inibitório, que é a capacidade de inibir um comportamento, filtrar pensamentos, controlar impulsos e pensar antes de agir. A gente se depara, né, isso aí, esse fator com algumas pessoas, algumas crianças que têm essa dificuldade, né, do controle inibitório. E isso na música a gente pode tocar, pode trabalhar, por exemplo, vou fazer um exemplozinho com vocês. Eu pego, por exemplo, esse tambor. Pronto. E aí, sobre essa questão do controle inibitório, né? Tem essa música que nós utilizamos do Aprendemos, né? Que o Bruno colocou, Minha Vez de Tocar Esse Tambor. Essa música, ela é clássica. Eu até coloquei nos comentários aqui. Ela é clássica nas sessões, porque além de trabalhar comunicação, ela também trabalha essa questão do controle inibitório, né, funções executivas, porque você está oportunizando a criança de tocar com você, né, porém, ela precisa esperar o tempo dela. E quando eu inicio intervenção com essa música com crianças, elas tendem a antecipar. Ela antecipa, ela não quer esperar. Mas aí você vai trabalhando, você vai dando os modelos, né? E aí ela vai entender que ela precisa esperar. Isso é controle inibitório, né? Ó, minha vez de tocar esse tambor, sua vez de parar e escutar. Aí minha vez.
E ela vai estar com a baqueta. Sua vez. Então, um exemplozinho pequeno de controle inibitório, de que ela precisa esperar o terapeuta, o tio, tocar, e quando for a vez dela, ela toca. Pode voltar, Mary, por gentileza? Aí tem a flexibilidade cognitiva, né, que é a capacidade de mudar o foco atencional, adaptar-se a demandas do ambiente, criatividade, resolução de problemas. Isso na música, a gente, na improvisação musical, a gente consegue trabalhar isso de uma forma muito forte, né? A criatividade, quando você oportuniza a criança de improvisar, aí você pode dar alguns modelos, por exemplo, de imitação, né? Então ela pode tocar, você pode imitar o que ela está tocando. E aí, isso são formas de, dentro da musicoterapia, de você trabalhar todos os aspectos, né? Então, olha, ó, atenção, né? Falando sobre atenção, memória e funções executivas. Isso tudo está tudo interligado no nosso cérebro, né? Porque a gente entende hoje que o cérebro ele não funciona de forma setorial, não são setores que trabalham de forma isolada. Ele trabalha de forma integrada, né? O nosso cérebro ele é todo integrado. Então, essas funções executivas, a cognição, ela para acontecer, ela precisa de tudo isso aí, tá bom? Mary, por gentileza, pode passar. Eu acho que já estamos quase finalizando, viu? Aí eu chego em música e cognição. Zatorre ele diz que ouvir e produzir música envolve praticamente todas as funções cognitivas humanas. Mesmo uma atividade simples como cantarolar uma canção familiar requer a participação de complexos mecanismos auditivos, atenção, armazenamento e evocação, lembranças, né, de memórias, programação motora, integração sensório-motora. Olha só a quantidade de estímulos que uma interação, uma vivência musical, ela proporciona, né? Então, o simples fato de ouvir, né, e cantar uma canção, quando a criança está ali fazendo uma provocativa musical, quando ela está cantando e você canta com ela, olha, tá tendo ali um boom, né, de fogos e artifícios neuronal, né, para que aquela ação possa acontecer, né? Então, fazer música, trazer a criança para a experiência musical é uma academia. Eu uso essa alusão, porque ela está ali numa academia, né, fortalecendo o cérebro dela. Por isso da importância de quando a Simone trouxe aí música para crescer, né? Lindo, porque quanto mais cedo a gente colocar nossas crianças, independente seja autista ou não, quanto mais cedo colocar nossas crianças dentro de experiências musicais vivas, ativas, não somente ficar escutando música, mas que realmente ela venha ali para a prática, toque um instrumento, que ela pegue os instrumentos, manipule, experimente, toque com o outro, aquilo ali vai ser um fortalecimento, né? Aquilo ali vai ser uma estimulação muito importante para o desenvolvimento dela, principalmente nas criancinhas aí de 0 a 3 anos, que são as janelas de oportunidades, né? Então, a gente entende que quanto mais cedo for inserido dentro de um processo musical, que aí pode ser da educação musical, musicalização, e musicoterapêutico também, porque dentro da musicoterapia a gente não tem somente a musicoterapia como intervenção, mas nós também temos a prevenção, né? Então, o musicoterapeuta também ele pode trabalhar dentro de uma perspectiva de musicoterapia preventiva, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar em escola como musicoterapeuta, né, educacional, onde eu trabalhava com estimulação musical para prevenção. Não ensinava trabalhava com ensino de música, mas de trazer experiências musicais para que aquelas experiências musicais pudessem ser, né, voltadas para o desenvolvimento integral das crianças. E aí é isso, né? Os atores ele traz aí essa frase, né, muito importante de que realmente inserir o indivíduo, o ser humano, que também pode ser o idoso, qualquer um, dentro de uma experiência musical, porque o nosso cérebro é plástico, né? O nosso cérebro está em pleno desenvolvimento,
qualquer ação, essa ação de eu pegar esse tambor e levantar, já está rolando uma sinapse, já está rolando a neuroplasticidade, né? Então, a música, ela é um grande estimulador para o nosso cérebro, tá bom? Pode seguir, ele, por gentileza. E aí, ó, olha só, fazer música envolve o cérebro de forma global, né? Dinâmico e articulado, propicia o desenvolvimento cognitivo em todas as idades. Eu acabei de falar. O uso da música com foco terapêutico, nossa área, musicoterapia, beneficia pessoas com variadas condições: autismo, paralisia cerebral, síndrome de Down, apraxia da fala, tudo que for, né, condições, patologias que a musicoterapia puder contribuir, ela irá contribuir, porque nós somos esse ser musical. E a música nos ajuda a potencializar nosso cérebro, nos ajuda a recuperar áreas com déficits, né? E também nos potencializa como ser humano, tá? Então, eu acredito que finalizei aí a minha apresentação. Meire, pode subir, por gentileza. Pronto. Eu vou dar um obrigadinho primeiro, Meire. Pode subir, por gentileza. Ah, subir mais um? Tem. Depois do vídeo tem um. Não, pode subir. Subir, no caso, é finalizar. Ah, desculpa. Ai, você me confunde. Então, pessoal, obrigado, tá? Tá aí os meus contatos. E aí tem o Cérebro Musical, que são os recursos que eu crio, tá? Tenho aí esse kit de estimulação, que trabalha cognição, que trabalha questões motoras. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só ir aí no MT Rodrigo Félix. E também, né, como já foi falado pelo Bruno, nós temos aí esse projeto que é o Aprendemos. Também vocês podem seguir o Aprendemos, tá bom? E, Meire, tem o vídeo, se você consegue colocar? Sim, claro. Deixa eu tirar. Pronto, antes de colocar, esse vídeo, pessoal, foi parte de um processo terapêutico, musicoterapêutico com um adolescente que é muito musical, talentosíssimo em percussão, tá? Mas que oferece dificuldades em demandas cognitivas, né? E aí a gente conseguiu desenvolver um trabalho legal, porque trabalha essa questão também de quebra de paradigmas, quebra de preconceito, de bullying que ele sofreu. E também está muito ligado à questão do histórico sonoro, porque ele ama Alceu Valença. E aí nós fizemos uma composição, que é uma técnica, né? Aliás, uma recriação, né? Fizemos a recriação, que uma das técnicas que nós utilizamos em musicoterapia, pegando o fundo da música Anunciação, do Alceu Valença. E aí criamos essa letra, né? E ele conseguiu tocar o cajón e cantar, porque ele não conseguia fazer isso, porque a memória ele tem uma dificuldade de memória de curto prazo, né? E também de atenção, tá? E aí a gente conseguiu fazer esse trabalho de que ele cantasse e tocasse o cajón de forma simultânea. Então, vamos colocar, Pode colocar, né? Miri, por gentileza. Opa. Para saber sobre o ódio e acabar
e acabar com o preconceito, e acabar com o preconceito. Quero informar as pessoas para saber sobre o amor. Quero informar as pessoas para saber sobre o amor. E acabar com o preconceito. E acabar com o preconceito. Boa! As pessoas para saber sobre o motivo. Informar as pessoas para saber mais sobre o motivo. E acabar com o preconceito. E acabar com o preconceito. Dois, três e quatro. Aê, meu garoto! Estourou! Foi ótimo. Nossa, foi lindo. Olha, Rodrigo, tem um monte de gente aqui te parabenizando. Obrigado. Aqui, olha que legal. A Lisa falou, gostei muito dos paralelos que você fez. Parabéns. E realmente você conseguiu falar assim do nosso cérebro de uma maneira muito educativa, muito simples. Acho que as pessoas vão conseguir entender muito bem. E todo mundo dando parabéns para você. Obrigada, Rodrigo. A Simone Pressotti também. Ela falou que vai terminar de ver depois. Porque hoje a gente ultrapassou os horários, né? Eu digo assim, é bom que nem intervalo teve, né? Verdade. Mas eu fico o convite para você, quando quiser participar da Galeria Áudio, fazer uma live, alguma coisa. O prazer será meu. Convidado. E se quiser um dia também falar na Bravo Web Rádio, será muito bem-vindo, tá bom? Vamos sim. Meire, eu que agradeço, tá? E a todos que estiveram por aqui. Amanhã tem mais, né? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. E agora a gente ainda tem o Hernani Alves, que já está aqui. Também. E assim, muito obrigado, tá bom? Foi um prazer te conhecer, um prazer participar desse grande evento. E pode contar comigo, certamente, para outros momentos, tá certo? Tá Gratidão. Bom. Muito obrigada, Rodrigo. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.